Oi, gente, professora Flaviana, mais uma aula de história para vocês. Hoje eu vou estar trabalhando Estado Novo, governo Dutra e o segundo governo do Vargas, tá bom? Bem, Estado Novo, 1937 a 1945. Dessa vez, Getúlio foi um pouco mais esperto, né? Em 37 ele vai propor uma nova Constituição, né? O que em 30 ele não fez lei nenhuma, né? E aí ele teve um movimento de 32, a Revolução Constitucionalista de 32, ele falou o quê? Vou fazer uma lei para esse país, para mim não tem mais problema. Mas uma Constituição centralizadora e autoritária, né? Com a justificativa do plano Cohen, que era aquele plano falso, falando da ameaça comunista no Brasil. E o Brasil precisava de um governo mais forte, de uma Constituição mais forte, né? Para salvar, né, o país dessa ameaça comunista. Acabaram-se as eleições e os partidos. Novamente, ele vai nomear novos interventores, como foi o caso no passado, né, que é o quê? Tirar as pessoas eleitas, prefeitos, governadores e colocar pessoas de confiança dele. O Getúlio continua com a sua política populista, como o pai dos pobres, e algo positivo foi a questão da criação das leis trabalhistas, da CLT, tá? Vale falar, que eu coloquei aqui para vocês, olha, a CLT, que são a consolidação das leis trabalhistas, né? Os pontos positivos, que eu não coloquei todos aí, então eu vou estar colocando agora para vocês aqui no livro, ó. Então, ó, os principais direitos, tá vendo aqui? Acho que dá para vocês verem, né? Jornada diária de 8 horas de trabalho, proibição do trabalho para os menores de 14 anos e do trabalho noturno para os menores de 18 anos, igualdade salarial entre homens e mulheres, pelo menos no papel, né? Porque até hoje isso não, em muitos casos ainda não acontece. Salário mínimo nacional, proibição do trabalho da mulher 6 semanas antes e 6 semanas depois do parto. Começa aqui a licença maternidade, que a gente pode falar assim. Adicional para o exercício de atividades insalubres, né? Atividades que possam ferir a saúde do trabalhador. E as férias remuneradas. Muito bem. Além disso, ele vai, da questão do salário mínimo que eu falei, ele vai criar a carteira do trabalho, gente. E eu tenho uma relíquia familiar para vocês, que eu vou mostrar para vocês, que é a carteira de trabalho do meu bisavô. Ó, Armando Scarabello. Tá vendo aqui? Analfabeto, né? Aqui, ó. Deixa eu melhorar a imagem. 1898, ó. Filho de Jorge Scarabello e Maria Pavini, né? O Jorge veio da Itália para trabalhar em lavoura, né? Sobretudo, ó, tem uma fotinha aqui para vocês também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais perto aí. O meu bisavô na lavoura de café. Consegui mostrar? Aí. Década de 50, gente. Bem, e criação da justiça trabalhista, né? Que se o patrão não cumpre as leis, tem a justiça para defender os trabalhadores. Ele vai criar o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai justamente controlar a mídia, vai censurar, ou seja, não é tudo que pode ir para o jornal, tudo que pode ir para a imprensa, tudo que pode ir para o rádio, né? Não é qualquer música que pode tocar no rádio. Ele vai controlar e ele vai utilizar muito da mídia, do cinema, do teatro, do jornal, da rádio. A TV vai ser um pouco posterior, como propaganda do governo dele, tá? Ele vai ter essa intervenção do Estado na economia, incentivar sobretudo a industrialização, né? E aí ele vai criar, em 40, a Companhia Siderúrgica Nacional. Em 42, a companhia Vale do Rio Doce. E vai criar o Conselho Nacional do Petróleo também, que vai começar essa questão do petróleo. Muito bem, deixa eu ir um pouquinho mais pra cá, só pra gente ver aqui, né? Aí. Como é que o Getúlio vai conseguir din-din, gente? Com os Estados Unidos, principalmente, tá? Então, vale lembrar, e com a participação da Segunda Guerra Mundial, uma troca de favores, claro. Que o Getúlio, vale lembrar que o Getúlio ele tinha uma aproximação com a Alemanha. A aula passada a gente trabalhou isso, né? Porque uma das provas foi a amizadinha que ele tinha com Hitler, mandando a Olga Benário pra lá,
né? Mas em 39 ele vai declarar neutralidade, falar, ó, nem Alemanha e nem Estados Unidos, Inglaterra declara neutralidade. Mas em 41 e 43 vão ser afundados navios brasileiros de carga por submarinos alemães. Aqui, ó, tem para vocês, olha, jornais da época falando, né? Torpedado um navio brasileiro, outro navio do Brasil afundado pelo eixo, né? Lembrando que o eixo, né, a Alemanha e Itália. Mas foram submarinos alemães. Muito bem, continuando. E aí o Brasil vai apresentar essa política de boa vizinhança, porque os Estados Unidos, ele entra na guerra, mas em contrapartida, né, para, vamos dizer assim, ser amigo, favorecer os Estados Unidos, porém os Estados Unidos vai financiar muito do Parque Industrial Brasileiro, tá? E vai ter duas figuras importantes para mostrar, para ilustrar, e não só ilustrar, mas também, vamos dizer assim, provar essa boa vizinhança, né? Então aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, o Zé Carioca e a Carmen Miranda, tá? E os Estados Unidos vai ser esse grande irmão do norte, né? Muito bem. A Carmen Miranda, ela vai ser uma figura para apresentar a cultura brasileira no exterior, mas também, de certa forma, aqui no Brasil, para mostrar essa boa vizinhança com os Estados Unidos. Ela, a bela Carmen Miranda, com seus chapéus, né, chapéus, vamos dizer assim, extravagantes, com frutas tropicais, né, as músicas, né, o que é que a baiana tem, né? Então, essa ideia de apresentar a cultura brasileira e ser esse símbolo de amizade do Brasil com os Estados Unidos. E o Zé Carioca também, né? O malandro, né? No desenho. Na verdade, os Estados Unidos vão usar muito de desenho animado, tá? Para incentivar esse apoio, né, das massas, de civilidade, a bandeira, apresentar os inimigos, né? Incentivar as pessoas a irem para a guerra e tudo mais, tá? Bem, voltando. E aí, em 44, vai ser criada a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. 25 mil pracinhas vão para a Itália, né? Vão para a Europa, mas sobretudo lutam na Itália na Batalha do Monte Castelo. E lá eles lutando pela democracia, pelo fim do fascismo, né? Que tem também, olha, uma foto da FEB, né? O símbolo da FEB, que é a cobrinha fumando, que é o lema da FEB, a cobra está fumando, tá? Bem, vamos voltando lá. E aí a contradição, né? O Brasil estava no exterior lutando pela democracia, pelo fim do fascismo, né? Ao lado de nações democratas. E aqui no Brasil a gente numa ditadura, o Estado Novo, muito mais semelhante ao fascismo do que a democracia. Em 43 a gente vai ter esse Manifesto dos Mineiros, que é essa pedido de volta da democracia, tá? E aí o Getúlio começa a apresentar algumas, vamos dizer assim, alguns passos para essa volta da democracia. Primeiro pela emenda constitucional, que foi a criação de novos partidos. E aí vai criar o DN, que era em oposição a Getúlio Vargas, com o Carlos Lacerda, né? Que vai ser aquele que vão tentar matar, vai ter um tiro no pé, vai morrer o major, e vai ser uma das causas do suicídio do Getúlio Vargas, né? O PSD, que é o Partido Social Democrata, gente de dinheiro, alta burguesia, né? E os fazendeiros que estavam bravos com Getúlio Vargas porque deixou o café de lado. O PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, com Getúlio Vargas como liderança e os sindicatos. E o PCdoB, Partido Comunista Brasileiro, que a princípio ele vem como oposição, mas que no movimento queremista, né, pela permanência de Getúlio no poder, já que uma vez ele apresentou alguns indícios da volta da democracia, houve também apoio a Getúlio Vargas. E em 45 ele é deposto. Muito bem, continuando, esse aqui da Carmen Miranda eu já falei, da FEB, agora vamos para o governo Eurico Gaspar Dutra, tá? Vai ser eleito, né, novas eleições, e aí aquela contradição que eu falei para vocês, né, como é que o país lutando ao lado de países democráticos contra o nazifascismo, e aqui passava por uma ditadura. O GV
primeiro ele é deposto, né? Depois ele renuncia. E aí as novas eleições e a nova Constituição Federal de 1945, tá? O Dutra, ele vai fazer um plano chamado Plano SALT. Daí por isso, né? S de saúde, A de alimentação, A L de alimentação, T de transporte e E de energia, né? Que ele queria alavancar essas áreas. Vai ter a construção da rodovia, né, Dutra, no Rio de Janeiro, né? De Rio de Janeiro a São Paulo, que a gente conhece, né? E vai construir o Maracanã. Por quê? Porque a gente vai ter a Copa do Mundo, gente, no Brasil. Só que o Brasil não vence. Quem vence é o Uruguai, tá bom? Ai, que triste. A primeira fase do governo Dutra vai ser de liberação e importação. Pode entrar produto, né, estrangeiro aqui. Só que vai ser um desastre, porque vai acabar com a indústria nacional, né? Vai prejudicar o mercado interno. Aí depois ele vai fazer, não dá para liberar todo mundo, todo o produto estrangeiro, não. Vai ser a segunda fase, que vai favorecer a importação de itens essenciais para a produção industrial, tá? Não dá para aceitar tudo, não, porque senão dá problema. Vai combater a inflação, redução de emissão de moedas, de gastos públicos, né? E aqui, gente, a gente tá um momento do quê? Aproximação com os Estados Unidos. Então, se a gente tá próximo dos Estados Unidos, não está próximo, porque daí que tá, né? Os Estados Unidos e a Rússia, né? A União Soviética aqui. Se a gente tá próximo dos Estados Unidos, a gente tem o quê? Desculpa. Não é coronavírus, viu? 1940, a gente tem que romper com o Partido Comunista, certo? Então vai fechar o Partido Comunista Brasileiro e vai depois romper com relações com a União Soviética, tá? Outra coisa importantíssima nessa época é o surgimento da TV, gente. Então, em 18 de setembro de 1950, foi inaugurada a TV Tupi, tá? Que vai ser o primeiro canal de televisão no Brasil, né? E depois, em 51, vai ser isso em São Paulo, né? Em 51 vai ser no Rio de Janeiro, né? Um item, na verdade, para pessoas de, né, vamos dizer assim, que tivesse dinheiro, muito caro, né, uma TV, né, na época. Na verdade, tinham pessoas, gente, que existem relatos que muitas vezes a pessoa tinha televisão em casa, eles colocavam nas janelas para os vizinhos assistirem junto, sabe? Mas enfim. E a TV vai surgir também nessa época como vamos dizer assim, a propaganda em prol do governo, né? Propaganda do governo em si. Muito bem. Segundo o governo Vargas, 1951-54, Vargas volta aos braços do povo e agora eleito, né, por 48% dos votos. Ele vai continuar com uma política econômica nacionalista, tá? O que ele vai ter um probleminha com o grande irmão do norte, com os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos vai estar com uma guerra na Coreia. E o Getúlio Vargas vai negar enviar tropas, tá, de apoio aos Estados Unidos na Coreia. E aí os Estados Unidos falam, você não vai mandar gente lá para morrer lá? Tem problema. Os Estados Unidos vai diminuir a entrada de capital estrangeiro, vai cortar financiamento para o Brasil. Em 53 vai nascer a Petrobras e a campanha aqui, que era o Getúlio, né, tá com a mãozinha cheia de petróleo, né, a campanha O Petróleo é Nosso, essa ideia de política nacionalista, tá? Ele vai confiscar os lucros dos exportadores de café, os trabalhadores vai perder salário, vai ter perdas salariais, então ele vai desagradar esse momento aos trabalhadores, mas ele vai dar um jeito. Vai ter greve, mas ele vai dar um jeito. Qual vai ser o jeito dele? Ele vai colocar João Goulart como ministro do Trabalho e ele vai reajustar o salário mínimo a 100%. O que o povo não vai gostar nem um pouco, né? Vamos dizer assim, os empresários e tudo mais. E aí, em 54, a gente vai ter o Manifesto dos Coronéis, né, pelo Couto Silva, né, e falando essa questão uma advertência, esse manifesto tinha uma advertência de Getúlio Vargas, uma denúncia de uma infiltração comunista, na verdade João Goulart não era bem visto, né, e a oposição dos militares, tá? Crise econômica, crise política, tá? Getúlio Vargas não estava com toda essa bola. Críticas dos jornais, sobretudo o jornalista Carlos Lacerda, que era da UDN,
né? E aí tem aquilo que eu já falei para vocês, que é o atentado na Rua Toneleiro, né? Que o Anjo Negro, conhecido como Gregório Matos, ele vai ter o atentado ao jornalista Carlos Lacerda, né? Que na verdade ele só é atingido no pé, né? E morre o Major Rubens Vaz, que era segurança do Carlos Lacerda, né? Getúlio vai falar assim: o tiro foi em Lacerda, mas fui eu que recebi, na verdade, né? Recebi a bala nas costas, né? Porque Getúlio desconhecia, assim, né? O atentado, né? E aí, vendo cada vez mais que o Gregório era chefe da guarda, né, de Getúlio Vargas, né? Existe a possibilidade também de que o irmão do Getúlio Vargas estava envolvido, né, nessa situação. E aí o ministro da Guerra, né, com todo o inquérito policial, o ministro da Guerra exige o afastamento do Getúlio Vargas. E aí o Getúlio Vargas vai cometer o suicídio, né, em 24 de agosto de 1954. Vai escrever aquela carta testamento, né, que eu vou trabalhar com vocês. E aí 100 mil pessoas vão acompanhar o velório, né, e aquela frase memorável que eu já disse, que é: sai da vida para entrar na história, tá? Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, por favor, me procurem. E aí a gente finaliza, até que enfim nós finalizamos o governo Vargas, tá bom? Forte abraço, beijinho, fiquem bem.